Hoje, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos colocar uma alma em julgamento. E a lei que vamos usar aqui é nada menos que a lógica rigorosa do inferno de Dante. A ideia é fazer uma análise forense para determinar o destino eterno de um dos ocultistas mais infames da ficção, o próprio John Constantine. E a pergunta que guia toda essa nossa investigação é essa: onde, afinal, o maior vigarista que existe passa a eternidade? Usando a arquitetura moral de Dante como nosso mapa, a gente vai descer, círculo por círculo, para encontrar o lugar exato que aguarda a alma do mago zombeteiro. Então, vamos pensar nisso como um verdadeiro caso cósmico. De um lado, o réu, John Constantine, um mestre da manipulação, do engano. Do outro, a lei, a estrutura moral que não se dobra do inferno de Dante, onde cada punição é um espelho poético do crime. É o confronto final entre o pecado intelectual e a justiça absoluta. Para a gente conseguir conduzir esse julgamento, primeiro a gente precisa entender a lei. E este aqui é basicamente o Código Penal do Inferno. Veja bem, os pecados não são todos iguais. A gravidade vai aumentando conforme a intenção fica mais fria, mais calculada. Começa com a incontinência, a perda de controle, e vai descendo para a malícia da violência, para a genialidade corrompida da fraude e lá no fundo gelado, o pecado supremo, a traição. Bom, vamos começar nosso processo fazendo uma limpa. Vamos eliminar as acusações mais óbvias, mas que na visão de Dante são as menos importantes. Os círculos superiores, a gente pode dispensar bem rápido. Os vícios do Constantine, sabe, fumar, beber, isso é só fumaça que esconde o verdadeiro incêndio. Dante mesmo diz que esses pecados de paixão são menos graves, porque neles a razão é dominada. Só que o verdadeiro crime de John está no que ele faz quando a razão dele está no controle total. E ele não é um herege que duvida das regras, de jeito nenhum. Ele é um rebelde que conhece cada uma delas de cor para poder quebrar todas com perfeição. Agora a coisa fica séria. A gente está entrando no reino da malícia, onde o pecado é uma escolha consciente, não um deslize. E a primeira acusação realmente grave na nossa pauta é a de violência contra si mesmo. A justiça de Dante tem uma ironia perfeita, um conceito que ele chama de contrapasso. Aqui, quem se desfez violentamente do próprio corpo humano perde o direito a ele para sempre. Ficam presos numa forma que só consegue se expressar pela dor quando seus galhos são quebrados. E aqui a promotoria tem uma evidência bem clara. A tentativa de suicídio de Constantine quando era jovem. O ato foi tentado sim, mas no sistema de Dante, a malícia pesa mais do que a violência. Um ato de desespero de um jovem, por mais trágico que seja, nem se compara à frieza de um pecado intelectual. A mente do Constantine o arrasta para um lugar muito, muito mais fundo. E aí que a gente chega no lugar que parece que foi construído sob medida para John Constantine, o oitavo círculo Malebolge, que significa Valas do Mal. Esse é o grande anfiteatro do engano, o palco principal para o maior vigarista que já pisou na Terra. Reparem bem na especificidade da acusação aqui. Não é simplesmente mentir, é o conselho fraudulento. É o ato de usar a própria genialidade para enganar, de construir uma armadilha perfeita com palavras e lógica, disfarçando tudo de ajuda. Parece familiar, não é? Essa aqui é a obra-prima dele, o seu grande feito do engano. Diante da morte, Constantine não busca salvação, ele arquiteta um golpe. Ele vira a burocracia do inferno contra seus próprios mestres, criando um impasse que força os lordes da danação a salvá-lo. É pura e simplesmente genialidade fraudulenta. E essa frase resume tudo de forma brilhante. A verdadeira magia do Constantine não está nos feitiços, está na mente dele. Ele é um estrategista, que nem Ulisses, o herói grego que Dante condena a esse mesmíssimo círculo por causa da sua astúcia, como na ideia do cavalo de Troia. A punição aqui é de uma ironia cruel. O homem cuja maior arma é a voz, a lábia, é transformado numa chama viva que fala. A identidade dele é roubada e, para se comunicar, ele precisa lutar contra o próprio fogo que o consome. É uma agonia para quem sempre teve a resposta na ponta da língua. Parece até um caso encerrado, né? O encaixe é perfeito, o lugar dele é aqui. Mas a investigação ainda não acabou. A gente está prestes a descer ainda mais até o fundo do poço do inferno, onde existe um pecado ainda mais sombrio, mais frio. Bem-vindos ao Cocito. O fundo do inferno não é fogo, é gelo.
É a ausência total de calor, a negação de todo amor e lealdade. É aqui que Dante coloca o pecado que ele considera o mais vil de todos, a traição. E este é o ponto-chave de todo o caso. Para derrotar um demônio, Constantino atrai seu amigo, um viciado leal e desesperado, e o usa de forma consciente como um receptáculo descartável, sabendo que isso o condenaria a uma morte horrível. Isso não foi uma fraude contra o inimigo, foi a traição de um amigo que confiava nele. Ele quebrou um laço sagrado. E por este crime, a lei de Dante tem uma jurisdição específica, Ptolomeia, a terceira zona do nono círculo, reservada para aqueles que traem seus convidados, seus companheiros, seus amigos. Então, vamos ao veredito. A fraude é a essência de John Constantine, é o que o define, mas o sacrifício de Gary Lester foi seu ato mais grave. E no código moral inflexível de Dante, a profundidade de um único pecado supera a frequência de um hábito. Trair um amigo é um crime muito mais profundo do que enganar o próprio diabo. A punição aqui é uma inversão poética de toda a sua existência. O homem que sempre brincou com o fogo do inferno é condenado ao gelo eterno. O viajante incansável é forçado à imobilidade absoluta. E o mestre das palavras é sentenciado a um silêncio congelado para sempre. E este é o detalhe mais cruel de Ptolomeia. Até mesmo o consolo do choro é transformado em tortura. As lágrimas congelam no exato momento em que saem dos olhos, formando uma viseira de cristal que impede que novas lágrimas escapem. Isso força toda a dor e o remorso de volta para dentro. É uma agonia que se alimenta de si mesma pela eternidade. Depois de analisar todas as evidências, seguindo a lei de Dante ao pé da letra, o veredito é final e arrepiante. Não é o fogo da fraude que o reivindica, mas, sim, o gelo da traição. E a gente encerra com este pensamento perturbador. Dante propunha uma ideia terrível, que para os piores traidores, a alma desce ao inferno no exato momento do pecado, e um demônio assume o corpo para viver o resto de seus dias na terra. O que nos leva à pergunta final. Aquele homem de sobretudo, andando pelas ruas, ele é mesmo John Constantine ou só uma casca vazia cuja alma já está congelada lá no fundo do universo? A questão fica no ar.